Olá, bem-vindo a mais uma lição MySchool.pt. Nesta lição vamos ver como efetuar divisões com frações. No primeiro de três exemplos que vamos analisar, temos a divisão entre a fração 2 sobre 3 e a fração 4 sobre 5. Vamos começar por transformar esta divisão colocando-a desta maneira. A fração 2 sobre 3 a dividir pela fração 4 sobre 5. Não te esqueças que este traço de fração aqui significa a divisão, esta que está aqui. Agora, vamos fazer esta divisão transformando-a numa multiplicação, ficando 2 sobre 3 vezes 5 sobre 4. Trocamos o sinal de dividir para um sinal de vezes e a segunda fração, apenas a segunda fração, foi trocada pelo seu inverso, ou seja, o 4 passou para denominador e o 5 passou para numerador. A primeira fração ficou igual. Agora é só multiplicar e fica 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. Esta fração poderia ser simplificada e transformada na fração 5 sobre 6. Vamos agora analisar outro exemplo. A divisão entre a fração 2 sobre 5 e a dízima 0,3. E vamos começar mesmo por esta dízima. 0,3 é o mesmo que ter 3 sobre 10. E então trocamos 0,3 por 3 sobre 10. O resto ficou igual. Agora vamos escrever esta divisão desta forma, para ser mais fácil transformá-la numa multiplicação. Ao transformar numa multiplicação, a primeira fração fica igual, a segunda é trocada pelo seu inverso. Ou seja, fica 10 sobre 3. A primeira ficou igual, o dividir passou para vezes, a segunda fração foi trocada pelo seu inverso, 10 sobre 3. E agora é só multiplicar. 2 vezes 10 dá 20, 5 vezes 3 dá 15. Vamos agora analisar o último exemplo. Neste exemplo temos a divisão entre duas frações a dividir por uma nova divisão entre duas frações. Primeiro vamos escrever isto de uma forma mais simples para transformar as divisões em multiplicações. A primeira divisão está aqui, a segunda divisão entre frações está aqui. O sinal de dividir ficou aqui no meio na mesma. Vamos transformar esta divisão em multiplicação e esta divisão em multiplicação. Esta divisão principal ficará para o fim. Então, o sinal de dividir passa a multiplicar, esta fração passa para o seu inverso. 3 sobre 4, 4 sobre 3. Na segunda divisão, a primeira fração fica igual, o sinal passou para multiplicar, 7 sobre 8 passa para o seu inverso, 8 sobre 7. Agora vamos fazer as multiplicações. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. O sinal de dividir mantém-se, vai ser a última coisa que vamos fazer. 5 vezes 8 dá 40, 6 vezes 7 dá 42. E agora vamos transformar esta divisão em multiplicação, ficando a primeira fração igual, o sinal de dividir passa para multiplicar, a segunda fração passa para o seu inverso, 40 passou para o denominador e 42 para o numerador. Esta multiplicação agora rapidamente se faz, ficando na forma 4 vezes 42, 168, 6 vezes 40, 240. Esta fração pode ser simplificada e ficará na forma 84 sobre 120, porque dividimos o numerador e o denominador por 2. No entanto, podemos voltar a dividir por 2 o numerador e o denominador, ficando 42 sobre 60. Posso novamente voltar a dividir por 2, ficando 21 sobre 30. E agora vou dividir por 3 e vai ficar 7 sobre 10. A este processo chamo reduzir uma fração. Tínhamos uma fração bastante complexa e ficou transformada numa fração bastante mais simples. Reduzimos uma fração. Todas estas frações que temos aqui no final dão o mesmo resultado. Portanto, chamam-se frações equivalentes. E pronto. Obrigado por teres assistido a esta lição MySchool.pt.
Podes procurar mais vídeos no nosso canal no YouTube e visitar a nossa página emschool.pt, onde podes encontrar mais conteúdos. Mais uma vez, obrigado por teres assistido a esta lição e bom estudo!